Existe uma ferida aberta dentro de você que ninguém mais consegue ver. Uma dor silenciosa que você carrega enquanto sorri para o mundo. O peso invisível que esmaga seu peito todas as manhãs enquanto você tenta convencer a si mesmo que hoje será diferente. Pare agora mesmo e pergunte-se: quanto tempo mais vou fingir que estou bem quando por dentro estou me despedaçando? Você não está sozinho nessa jornada. Jesus conhecia essa realidade muito antes de você sentir esse vazio. Ele viu o que você esconde dos outros. Ele já sabia que você chegaria a este momento buscando respostas em meio à exaustão. Quantas vezes você já se perguntou se Deus ainda se importa com seus problemas pequenos quando o mundo inteiro parece desmoronar? Como se seus desafios não fossem dignos da atenção divina? Por trás de suas orações hesitantes, existe a dúvida: será que minhas lutas são importantes o suficiente para o Criador do Universo? A verdade é que passamos a vida inteira acumulando conhecimento, diplomas, conquistas, mas continuamos tropeçando nas mesmas pedras, repetindo os mesmos erros, carregando os mesmos fardos. Você já percebeu como é fácil recitar versículos bíblicos e ainda assim viver como se eles não tivessem poder algum sobre sua realidade? Esse abismo entre o que sabemos e como vivemos está destruindo nossa fé por dentro. Pedro era exatamente como você, um homem comum, cheio de contradições. Um dia declarava Jesus como Filho de Deus, no outro o negava 3 vezes. Ele conhecia as Escrituras, seguia o Messias pessoalmente, mas ainda assim, quando a pressão aumentou, seu conhecimento se mostrou superficial. Pedro estava pescando. Era sua profissão antes de conhecer Jesus, e agora, após a crucificação, ele havia voltado para o que conhecia. Ele tinha ouvido todas as lições, presenciado todos os milagres, mas, quando se viu perdido, voltou ao ponto de partida. Não é exatamente o que fazemos? Voltamos aos velhos hábitos quando a dor se torna insuportável. A noite inteira pescando e nada. Nem um único peixe. Apenas o vazio da rede, o silêncio do fracasso. Quantas vezes você já se sentiu assim, esforçando-se ao máximo apenas para colher o nada? Para um momento e pensa comigo. O que você continua fazendo repetidamente, esperando resultados diferentes? Qual é a sua rede vazia? Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. A voz veio da praia. Pedro não reconheceu Jesus imediatamente, mas algo naquela orientação o fez obedecer. E a rede encheu-se de tal forma que mal conseguiam puxá-la. A primeira e mais profunda lição de Jesus para o seu dia a dia não está em grandes revelações teológicas, mas na simples mudança de perspectiva. O mesmo barco, o mesmo mar, os mesmos pescadores, a única diferença foi lançar a rede para o outro lado. Você já considerou que talvez sua vida não precise de uma reviravolta completa, mas apenas de um pequeno ajuste na direção? Uma mudança de perspectiva que transforma completamente os resultados? Quando Jesus disse, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", em João 10:10, ele não estava prometendo apenas uma existência após a morte. Ele estava convidando você a experimentar uma vida transbordante, aqui e agora, mesmo em meio às tempestades. Mas o que nos impede? Por que continuamos vivendo vidas medianas quando o extraordinário está ao nosso alcance? A resposta está na segunda lição profunda de Jesus. O medo governa secretamente nossas decisões. Em Mateus 14, Jesus convida Pedro a caminhar sobre as águas. Pedro dá alguns passos, realizando o impossível.
mas quando desvia o olhar de Jesus e foca na tempestade ao redor, começa a afundar. Não foram as ondas que o fizeram afundar, foi o medo. Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo sussurrou: você não é capaz? Quantos sonhos você enterrou porque o medo de falhar era maior que o desejo de tentar? Ana trabalhava como enfermeira há 15 anos, dedicada, competente, mas profundamente infeliz. Desde criança, sonhava em ser missionária na África, mas adiava esse chamado ano após ano. Quando eu pagar meu apartamento, quando eu tiver mais experiência, quando eu aprender inglês melhor, sempre havia um quando, adiando o salto de fé. As desculpas eram apenas máscaras sofisticadas para seu medo. Medo do desconhecido, medo de deixar a zona de conforto, medo de descobrir que talvez não fosse tão especial quanto imaginava. Um dia, enquanto cuidava de um paciente terminal, ele lhe perguntou: se você soubesse que tem apenas 6 meses de vida, o que faria diferente? A pergunta atravessou seu coração como uma flecha. Ana chorou ao perceber que estava vivendo uma vida que não era verdadeiramente sua. Pare novamente e pergunte a si mesmo: se eu tivesse certeza absoluta que Deus estaria comigo, independente do resultado, qual decisão eu tomaria hoje mesmo? Jesus ensinou em Mateus 6,27: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? A preocupação não apenas rouba nossa paz, ela rouba nossa vida, um dia de cada vez. A terceira lição profunda de Jesus para nosso cotidiano está no perdão. Não apenas o perdão que recebemos, mas o perdão que oferecemos. Em Mateus 18, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar. Até 7 vezes? A resposta de Jesus foi chocante. Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava sugerindo que mantivéssemos uma planilha de 490 ofensas. Ele estava dizendo que o perdão não é uma matemática, mas um estilo de vida. O que está te consumindo por dentro neste momento? Qual ressentimento você carrega como quem abraça um carvão em brasa, esperando que a outra pessoa se queime? Ana finalmente decidiu seguir seu chamado missionário, mas antes precisava resolver uma questão: perdoar seu pai, que a abandonou quando tinha apenas 8 anos. Por décadas cultivou aquela mágoa, permitindo que definisse silenciosamente suas escolhas e relacionamentos. Ela percebeu que não conseguiria servir plenamente a Deus enquanto mantivesse aquele cárcere em seu coração. O perdão não era para beneficiar seu pai, era para libertá-la. Após uma luta intensa de oração, Ana escreveu uma carta que nunca enviaria. Nela, derramou toda a sua dor, decepção e, finalmente, seu perdão. Ao queimar aquela carta, sentiu como se correntes invisíveis se quebrassem ao seu redor. Você percebe como estas lições se entrelaçam? A mudança de perspectiva nos permite ver além do medo, e o perdão nos liberta para viver a vida abundante que Jesus prometeu. A quarta lição está na presença. Vivemos em um mundo de distrações constantes, onde estar fisicamente presente não significa estar verdadeiramente presente. Jesus demonstrou o poder da presença total. Quando a mulher com fluxo de sangue tocou sua veste em meio à multidão, Lucas 8, Jesus parou tudo e perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram confusos. Havia dezenas de pessoas o tocando. Mas Jesus percebeu que um toque foi diferente. Ele estava completamente presente naquele momento. Quanto da sua vida você está perdendo por estar sempre mentalmente no próximo compromisso, na próxima preocupação, no próximo problema a resolver? Pare um momento
e observe. Neste exato instante, onde está sua mente? Está realmente aqui, absorvendo estas palavras? Ou está dividida entre 1000 preocupações? Jesus nos ensina que a vida acontece no presente. Em Mateus 6,34, ele diz: Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não é uma permissão para ser irresponsável, mas um convite a viver plenamente o momento presente. Ana, agora servindo em um pequeno vilarejo na Tanzânia, aprendeu esta lição da maneira mais profunda. Sem as distrações constantes da vida moderna, ela descobriu o poder de estar totalmente presente com cada paciente, cada criança, cada momento de oração. A presença se tornou sua medicina mais poderosa. A quinta lição de Jesus que transforma nosso cotidiano está no poder do pequeno. Em Marcos 4, Jesus compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Vivemos em uma cultura obcecada pelo grandioso, pelo viral, pelo extraordinário. Queremos transformações instantâneas, sucesso overnight, mudanças radicais. Mas Jesus opera na lógica inversa, o poder do pequeno, do consistente, do aparentemente insignificante. Você se sente pequeno demais? Se os esforços parecem insignificantes, suas orações parecem gotas no oceano. As maiores transformações raramente acontecem em explosões dramáticas, mas em pequenos atos consistentes de fé, amor e obediência. A água não quebra a pedra com um único golpe poderoso, mas com gotas persistentes ao longo do tempo. Ana não transformou a Tanzânia em um dia. Ela começou ensinando uma mãe a ferver água antes de dar ao seu bebê. Depois outra e outra. Pequenos atos, repetidos diariamente, começaram a reduzir drasticamente as doenças intestinais no vilarejo. O poder do pequeno. Jesus nos ensina em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Sua fidelidade nas pequenas coisas está preparando o caminho para as grandes que virão. Você já percebeu como facilmente desvalorizamos o ordinário em busca do extraordinário? Como ignoramos os pequenos milagres diários enquanto esperamos por grandes manifestações divinas? A sexta lição de Jesus está na vulnerabilidade. Em João 11:35, encontramos o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. O Filho de Deus, com poder para ressuscitar Lázaro, permitiu-se chorar publicamente. Ele abraçou sua humanidade completamente, incluindo a vulnerabilidade emocional. Nossa cultura celebra a força, a autossuficiência, a invulnerabilidade. Quantas vezes você engoliu suas lágrimas, sufocou suas emoções, escondeu suas lutas para parecer forte ou espiritual? Ana enfrentou seu maior desafio quando uma epidemia atingiu o vilarejo, levando várias crianças que ela havia ajudado a trazer ao mundo. Em seu desespero, ela escreveu em seu diário: Hoje não consigo ser forte. Hoje não tenho respostas. Hoje apenas choro com os que choram. Naquele momento de vulnerabilidade extrema, algo extraordinário aconteceu. A comunidade, que sempre a via como a enfermeira forte, começou a compartilhar suas próprias dores. Barreiras culturais caíram.
A vulnerabilidade de Ana criou um espaço sagrado onde a cura emocional podia começar. Para o momento e seja honesto. Qual emoção você está reprimindo agora? Qual vulnerabilidade você tem medo de mostrar, mesmo para Deus? A 7ª lição de Jesus para nosso dia a dia está no serviço. Em João 13, o Criador do Universo se ajoelha e lava os pés de seus discípulos, incluindo os de Judas, que o trairia. Jesus inverte completamente nossa compreensão de grandeza. Quem quiser tornar-se grande entre vós, que se faça servo, ensina Jesus em Marcos 10:43. Em um mundo obcecado por status, influência e poder, Jesus define a verdadeira grandeza pelo serviço. O paradoxo do reino é que encontramos nossa vida quando a perdemos a serviço dos outros. Encontramos nossa identidade quando nos esquecemos de nós mesmos. Ana descobriu isso quando, após anos de serviço, foi diagnosticada com malária severa e precisou ser cuidada pelas mesmas pessoas que ela havia servido. No início, sentiu-se humilhada, inútil, mas naquela cama de enfermidade, recebendo os cuidados amorosos da comunidade, ela compreendeu uma dimensão mais profunda do serviço. Permitir-se ser servido também é um ato de humildade. A 8ª lição de Jesus está no descanso. Em Marcos 6:31, Jesus diz aos discípulos: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Em uma cultura que glorifica o ocupado, que confunde valor pessoal com produtividade, Jesus nos convida ao descanso intencional. Você se sente culpado quando descansa? Como se estivesse desperdiçando tempo? Como se sempre devesse estar fazendo algo produtivo? Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, mesmo quando multidões o procuravam desesperadamente. Ele entendia que o descanso não é preguiça, é uma necessidade espiritual. Quando Ana finalmente se recuperou da malária, implementou uma prática revolucionária: um dia inteiro de descanso semanal. No início, sentia-se culpada, como se estivesse abandonando aqueles que precisavam dela. Mas logo percebeu que retornava ao trabalho mais presente, mais compassiva, mais eficaz. O descanso não diminuiu seu serviço, multiplicou-o. A 9ª lição de Jesus para nosso cotidiano está na simplicidade. Em Mateus 6, Jesus nos adverte contra a acumulação de tesouros na terra e nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Em um mundo de consumismo desenfreado, onde somos constantemente bombardeados com mensagens de que precisamos de mais para sermos felizes, Jesus nos chama à simplicidade libertadora. Você já parou para pensar em quanto da sua ansiedade está ligada à manutenção de coisas que você nem mesmo desfruta plenamente? Ana, vivendo com pouquíssimos recursos materiais na Tanzânia, descobriu uma alegria que nunca havia experimentado em sua vida confortável nos Estados Unidos. A simplicidade não empobreceu sua vida, enriqueceu-a de maneiras que não podia imaginar. E, finalmente, a 10ª lição de Jesus, que, de certa forma, engloba todas as outras: o amor sacrificial. Em João 15:13, Jesus diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O verdadeiro amor não é um sentimento, é uma decisão diária de morrer para si mesmo e viver para os outros. Uma decisão de perdoar quando dói, de servir quando está cansado, de dar quando parece que não há mais nada para dar. Todas estas lições, a mudança de perspectiva, a superação do medo, o perdão, a presença, o poder do pequeno, a vulnerabilidade,
o serviço, o descanso, a simplicidade e o amor sacrificial se entrelaçam para formar um tapete rico que Jesus teceu com sua vida e ensinamentos. Elas são mais do que conceitos teológicos para estudar. São convites para uma vida transformada, uma vida que reflete o próprio Cristo em nosso cotidiano. Ena completou 10 anos de serviço na Tanzânia. Quando olha para trás, não vê grandes feitos heróicos, mas pequenos atos diários de fidelidade. Mudanças de perspectiva que transformaram desafios em oportunidades, medos enfrentados um dia de cada vez, perdões concedidos que libertaram seu próprio coração, momentos de presença total que se tornaram sagrados, pequenas sementes plantadas que agora são árvores robustas, vulnerabilidades compartilhadas que construíram pontes entre culturas, serviço humilde que revelou a face de Cristo, descanso intencional que renovou sua alma, simplicidade que trouxe clareza e, acima de tudo, amor, imperfeito, às vezes hesitante, mas persistente, que continuou escolhendo o bem do outro acima do próprio. A história de Ena é sua história. Os desafios que ela enfrentou são diferentes em detalhes, mas idênticos em essência aos seus. Pare uma última vez e pergunte-se: o que mudaria em minha vida se eu realmente vivesse estas lições de Jesus, não apenas como conhecimento intelectual, mas como realidade vivida? Jesus não veio para que tivéssemos mais informação sobre Deus. Ele veio para que tivéssemos transformação através de Deus. Ele não veio apenas para mudar seu destino eterno, mas para transformar sua realidade diária. As 35 lições mais profundas de Jesus para seu dia a dia não são conceitos abstratos para debates teológicos. São caminhos práticos para uma vida abundante, significativa e transformadora. São convites para experimentar o reino de Deus aqui e agora, no meio de suas alegrias e dores, sucessos e fracassos, certezas e dúvidas. Cada manhã é uma nova oportunidade para lançar suas redes ao lado direito, para dar um passo de fé sobre as águas, para perdoar 70 vezes 7, para estar totalmente presente, para valorizar o poder do pequeno, para abraçar sua vulnerabilidade, para servir humildemente, para descansar intencionalmente, para viver com simplicidade e para amar sacrificialmente. O extraordinário de Jesus sempre se manifestou no ordinário da vida. Sua divindade se revelou em sua humanidade. Seus milagres aconteceram em casamentos, refeições, funerais, estradas empoeiradas e conversas cotidianas. E é exatamente aí, no cotidiano aparentemente mundano da sua vida, que ele continua operando seus maiores milagres hoje. Essa jornada que começamos explorando das lições profundas de Jesus para nosso dia a dia não termina com a última palavra deste vídeo. Na verdade, ela apenas começa quando você pausa este vídeo e retorna para a sua vida. Você não vai aplicar todas estas lições de uma vez e não precisa. Comece com apenas uma pequena mudança de perspectiva, um pequeno ato de perdão, um momento de presença total,
uma semente de mostarda plantada hoje. E lembre-se, o mesmo Jesus que transformou a vida de Pedro, que inspirou a jornada de Ana, que mudou o curso da história humana, caminha ao seu lado agora mesmo, sussurrando: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus transforma meu cotidiano. E compartilhe com alguém que precisa redescobrir o poder transformador das lições de Jesus em sua vida diária.